Como que é o ambiente digital da sala de aula, tá? O ambiente digital, de modo geral, é assim, e para a sala de aula muito mais. É um ambiente que tem uma alta taxa de dispersividade, uma alta taxa de ruído. O que é isso? Tudo chama a atenção. Imagina, enquanto eu estou aqui falando, vocês têm a opção de abrir outra janela, só ouvir o meu áudio e ficar acompanhando Bolsa de Valores, fofoca de celebridade, programação da TV, resumo de novela, ficar jogando Summon Wars no computador, ou seja, é muito disperso. Você não está sendo visto. O aluno não está sendo visto pelo professor. Então, ele pode ficar jogando em outra janela ou jogando no celular. Ele pode estar fazendo qualquer coisa enquanto eu estou falando. E isso é uma questão que impacta pedagogicamente. Por quê? Porque enquanto eu estou falando e não tenho certeza de que você está ouvindo, eu me desconcentro. A falta de concentração que nós temos quando a gente está dando a aula remota, ela é muito tributária dessa alta taxa de dispersividade. Porque quanto menos controle eu tenho, quanto mais dispersa a minha turma fica, menos segurança eu tenho para saber se eu estou falando com as paredes. E aqui as paredes, elas são digitais. Ainda tem mais um agravante. Se o aluno sabe que aquela aula está sendo gravada, ele pode dispersar ainda mais. Então, você tem aliado a alta taxa de dispersividade, você tem aliado a isso uma baixa taxa de retenção. O que é isso? Como o ambiente digital ele te oferece inúmeras possibilidades, você pula de uma atividade digital para outra com muita facilidade. Então, você está aqui no Instagram, de repente você muda para o Twitter, de repente você muda para o Facebook, de repente você volta para a aula, de repente você vai lá para o site do UOL, de repente você vai lá para um sábado qualquer. Ou seja, você não passa muito tempo na mesma tela. Então, quando você está dando a sua aula remota, pela própria experiência que eu tenho, 2 horas, né, 2 horas aula, 2 tempos de 50 minutos, são suficientes para você passar o seu conteúdo. Mais do que isso, você tem fadiga visual, e isso tira a retenção. Você tem fadiga auditiva, porque uma coisa é você ouvir a minha bela voz pessoalmente, outra coisa é você ouvir a minha voz mediada por um aparelho que, dependendo do seu fone, dependendo do seu headset, dependendo da sua placa de áudio, ela vai estar limpa ou ela vai estar com o que a gente chama de hammer, que é um ruídozinho que incomoda, um zumbidozinho. Isso também contribui para a baixa taxa de retenção da atenção do público, né, do aluno que está lá nos assistindo. Então, como que a gente equaciona esse problema? A melhor forma de equacionar esse problema é a gente conseguir dosar. E a todo momento em que eu estou falando, eu sei quem são os alunos que estão lá na turma, eu tenho a lista dos meus alunos, e aqui na universidade, vocês podem acompanhar a lista dos alunos pelo UFMA Mobile. Então, professor que ainda não baixou o aplicativo do Cigar para o celular, por favor, baixe. É uma mão na roda, porque agora eu não estou vendo a minha sala de aula, eu não estou vendo a lista de participantes no chat, mas se eu abro o UFMA Mobile, o que acontece? Eu posso chamar o meu aluno pelo nome. Ou seja, ao tempo que eu vou falando o conteúdo, eu interrompo para chamar a atenção, eu chamo algum nome. Tá? Então, eu sei quais são os alunos que teoricamente estão na sala e eu chamo um nome aleatório. Quando os alunos percebem que eu faço isso, eles passam a prestar mais atenção, porque eles sabem que a qualquer momento eu vou chamar o nome deles, eu vou fazer uma pergunta direcionada, eu não vou jogar a pergunta, turma, o que vocês acham disso? Ninguém vai responder. Ou vão começar a responder de forma atrapalhada, atropelada, atribulada. Então, eu chamo pelo nome. Nesse momento, gente, a conversa olho no olho é uma conversa nome a nome, tá? É saber usar a mídia. Essa mídia, sala digital, ela é uma mídia que tem uma dispersividade muito grande. Ela é uma mídia que tem uma taxa de retenção muito alta, muito baixa. Então, eu preciso equacionar essas duas variáveis e fazer com que o tempo todo o meu aluno esteja alerta para ele saber que uma hora eu vou chamá-lo pelo nome. Então, vocês reparem, gente,
da minha experiência com o ensino remoto, um dos primeiros erros que eu percebi no primeiro dia de aula foi, eu falava, dava conteúdo, mas eu não checava a dispersividade e a taxa de retenção dos meus alunos. Então, quando eu terminei de passar o conteúdo, que eu chamei os alunos, tinha muito aluno que não estava lá. Ou estava, eles estavam lá eletronicamente, o nomezinho na lista, presentes na sala, mas eles estavam em outros ambientes da casa. Na segunda aula, isso já não aconteceu, porque logo nos 5 primeiros minutos, quando eu estava falando lá de taxa de juro, fulano, você compreendeu esse conceito? Repita para mim. Porque, assim, na sala de aula presencial, ela não é mediatizada. Eu olho o aluno, não tem nada que separe eu, professora, do meu aluno. Só aquele espaço regulamentado, a distinção de Bourdieu. Eu fico em pé, eles ficam sentados, eles ficam olhando para mim. Só isso, é a parede da distinção, é uma parede teórica. Aqui não, aqui é uma parede que ela é física, ela é digital, ela é tecnológica, tem a questão também da internet, né? Às vezes a internet do aluno cai. Então, por exemplo, quando acontecia às vezes, o aluno caía, e eu, gente, cadê fulano? O professor, ele caiu. Quando ele voltava, antes de eu chamar pelo nome, ele, professor, eu caí, mas já estou de volta, respondendo a sua pergunta. Ou seja, quando eu compreendi que essa minha sala de aula digital, ela era uma sala com alta dispersividade e baixa retenção, eu transformei essa sala de aula num simulacro de uma sala de aula interativa. Porque a gente sabe que esse ambiente que nós usamos do Google Meeting, a interatividade é muito baixa. Então, o que eu fiz? O tempo todo, o meu aluno era chamado pelo nome. E os 40 alunos, em algum momento da aula, eram citados. Para o aluno também isso é muito bom, porque o aluno ele não vai interpretar isso apenas como uma forma de controle, aquela coisa do vigiar e punir do Michel Foucault, ele não vai interpretar apenas como isso, ele vai interpretar isso como cuidado. A professora quer saber se eu estou online, a professora quer saber se a minha internet não caiu, a professora quer saber se eu estou acompanhando esse conceito. Então, o retorno que eu tive a partir da segunda aula foi muito bom. Tanto que hoje, começando a corrigir os trabalhos dos alunos, eu me surpreendi dando 10 para aluno. Coisa que em disciplinas presenciais, a coisa mais rara é o aluno conseguir atingir o nível de qualidade que eu demando para ele ter uma nota 10. E hoje, no início da correção dos trabalhos, eu já dei 3,10. De 150, já tem 3. Assim, já é uma taxa enorme para uma Liechtenstein da vida com a quantidade de exigências que eu faço, principalmente quando o trabalho é uma reportagem. Quando eu peço reportagem para o aluno, eu quero que o meu aluno me entregue uma reportagem de nível profissional. Eu não aceito menos do que isso. Né? Nível Folha de São Paulo, nível Globo. E aí os alunos, eles perceberam que cada vez que eu chamava o nome deles, que eu tentava diminuir a dispersividade, eles se sentiam cuidados. Eles se sentiam valorizados. E isso, gente, é uma forma de mediatização do conteúdo. É você usar a mídia que você tem, com as limitações que ela tem, ao seu favor.